Saudações a você, meu amigo e minha amiga que acompanha o portal Boca no Trombone. Nós estamos neste novo momento, um novo cenário, uma nova perspectiva e um novo quadro. Nós estamos no 1 a 1, sempre trazendo personalidades, trazendo personas para conversar com você, trazer opiniões divergentes, trazer um debate de ideias. Hoje nós trazemos para conversar com você, olhando no olho, trazendo a sua experiência e também um pouco da sua grande trajetória, uma mulher, a mais votada da história em Ponta Grossa para o cargo que ela ocupa. A mulher que colocou, juntamente com a atual prefeita, Ponta Grossa em destaque no cenário nacional. Parece que é uma verdadeira escada e ela, cada dia, alcança um degrau acima. Não só pelos seus resultados, pela sua performance, como se diria no ambiente do futebol, mas acima de tudo pela maneira como ela joga. E ela joga muito bem. Hoje nós trazemos a campo deputada estadual Mabel Cora Canto. Seja bem-vinda ao 1 a 1 do portal Boca no Trombone. Obrigada, Marcos. Obrigada ao portal BNT nesse novo quadro. Primeiramente, parabéns, né? O BNT tem dado um show aí na área da comunicação, inovando em muitas coisas. Então é uma alegria estar aqui juntamente com você e com os telespectadores. Hoje nós vamos começar pelos resultados. A senhora realmente colocou no bolso alguns que trazem na trajetória política o status de o mais, o melhor, o maior. E aí, como Mabel Cora Canto, como a senhora sai desse processo eleitoral com, eu não vou trazer o número exato, mas é alguma coisa como 74 mil, enfim. Como a senhora sai desse processo eleitoral que começou no segundo turno da eleição municipal, culminou com a votação da senhora, que representa um grupo, e agora se consolida no seu segundo mandato de deputado estadual. Como a senhora sai desse processo como um todo? Grata, né? Acho que a palavra é gratidão, gratidão à população que confia no meu mandato, que confia no meu trabalho, que confia na minha família, né? Porque eu e o Joselito realmente fomos os campeões de votos aqui em Ponta Grossa, votos extremamente importantes. O Joselito, por exemplo, fez 54 mil votos em Ponta Grossa. Ele, juntos, o Aliel e o Sandro, não deram a votação do Joselito. E eu fiquei 20 mil votos à frente do ex-prefeito Marcelo Rangel. Então foi uma lavada, né? Foi como diz o Joselito, uma surra de cinta nessa administração, nessa turma que está no poder. E eu fico muito feliz, Marcos, porque é o reconhecimento do nosso trabalho, da nossa trajetória, tanto minha quanto do Joselito. Nós ficamos muito próximos em número de votos, né? Eu fiquei com 70.125 votos, o Joselito com 74 mil votos e pouquinho. Então foi muito parecida a votação. E a gente tem que agradecer a população que confia no nosso trabalho. Bom, agora a pergunta, sim, ela tem a ver com comparativos, e eu faço uma primeira pergunta. Por que a senhora acha que, acha não, porque não tem espaço para achismo, principalmente na sua atuação, mas a que se deve a essa diferença tão grande de votos, por exemplo, em relação ao ex-prefeito Marcelo Rangel, que tem a seu favor a atual prefeita, tem a seu favor, está no seu grupo o governador do estado, tem o seu irmão. A que se deve? As prioridades, Marcos, porque eu entendo que nós temos que eleger as prioridades do povo e eles elegem as prioridades do grupo deles. Então eu acho que foi essa a principal razão para as pessoas votarem na Mabel e do Joselito, elegerem a nós como, né, o grupo político maior hoje da cidade. Claro, ninguém vota em alguém, ninguém tem uma votação tão expressiva assim se não tiver trabalho, né? Eu acho que, como você diz, não tem achismo, nós temos trabalho, nós trabalhamos, eu tenho trabalhado há quase 4 anos no mandato na Assembleia, o Joselito tem uma trajetória política como prefeito, como deputado estadual 3 vezes, como radialista, como apresentador, sempre com a missão de servir ao povo, né? E eles não têm essa missão. A gente vê, por exemplo, o caos da saúde. Para nós, a saúde é prioridade porque nós entendemos que as pessoas precisam de saúde em primeiro lugar. E é o que nós estamos vendo. Hoje aí, 40 mil pessoas na fila em Ponta Grossa para cirurgia eletiva, para consulta, para exames, né? Tanto é que a promotoria, agora o Ministério Público, vem e faz uma ação civil pública justamente cobrando providências do Estado e da Prefeitura nesse sentido.
né? E aí você vê que esse grupo que está aí, que é composto pelo Sandro Alex, pela prefeita e pelo Marcelo Rangel, eles brincaram com a saúde durante esse tempo. O Marcelo já vinha brincando com a saúde enquanto prefeito, a Elizabeth continuou a brincadeira, fecharam o pronto-socorro, fecharam o pronto-atendimento infantil, não abriram mais vagas junto com o governo do estado aqui na nossa região. Nossos pacientes de Ponta Grossa, por exemplo, têm que ir para Campo Largo, têm que ir para Castro. E esse esgotamento em Ponta Grossa reflete em toda a região dos Campos Gerais. Então, acho que é essa a diferença, né? Uma diferença, primeiro, de trabalho, das pessoas votarem quem trabalha, e, em segundo, de não votarem nesse grupo que está aí, porque eles não têm as mesmas prioridades do povo. Deputada Mabel, mas e agora? Como é que fica? Como é que faz, sendo que este grupo, ou, enfim, o atual governo se reelegeu? O governo do estado do Paraná tem um governador reeleito. E a senhora tem uma posição muito firme em relação às suas cobranças, em especial à área da saúde, mas como é que fica a projeção? Eu sei que a senhora trabalha muito com planejamento. Como está o seu planejamento de trabalho para o seu segundo mandato, tendo em vista que a senhora faz parte da bancada de oposição e agora da primeira bancada de mulheres, como já está posta, mas sim, principalmente, como é que fica? A pergunta é muito direta e simples. A senhora se sente isolada ou acha que vai trabalhar de forma isolada no governo do estado e aqui em Ponta Grossa? Não estou isolada porque tenho a força do povo comigo, né? É isso que me move, sempre me moveu, e a população deu a resposta nas urnas. Então, com esses mais de 70 mil votos que eu fiz, eu chego na Assembleia para esse segundo mandato ainda mais respaldada do trabalho que eu já vinha fazendo. Vamos seguir a mesma linha, Marcos, lutando, trabalhando pelas prioridades que a população nos traz, conversando muito com o povo, tentando resolver aquilo que a gente consegue, né? Lutando, essa é a palavra. A gente chega na Assembleia e luta pelas pessoas de verdade. A gente luta quando uma mãe liga e fala, olha, eu preciso de uma UTI para o meu filho. Então a gente luta, trabalha para que essa UTI saia. E assim a gente vai continuar o nosso trabalho nessa mesma linha. Eu sou uma deputada independente. Claro que eu tenho feito uma oposição, de fato, ao governo municipal, né, por tudo que eu tenho visto, que tem acontecido com a nossa população, com o nosso povo, o sofrimento do nosso povo, não tenho como não ser oposição aqui em Ponta Grossa. Em relação ao governo do estado, eu tenho posicionamento forte, como você sabe, eu cobro mesmo, né, eu não sou puxa-saca de ninguém, nem quando era da base do governador, eu era puxa-saca do governador. Então eu cobro de verdade. E nós vamos continuar nessa linha. Claro, quando tiver coisas boas do governo do estado, Marcos, nós vamos votar junto, como já fazemos nesse mandato. Eu teve vários projetos do governo do estado que a oposição votava contra, a oposição mesmo na Assembleia votava contra, e eu votava a favor, porque entendia que aquilo era bom para a população. E essa vai ser a linha. O que for bom, a gente vota com o governo. O que não for bom, a gente vota contra. Tá certo. Mabel Canto, no 1 a 1 não tem jeito. É olho no olho e só que aqui não é dente por dente. Aqui é palavra por palavra. Da vez anterior, a senhora assinou um documento ou se posicionou dizendo que não iria abandonar o seu mandato. Aconteceram várias circunstâncias que levaram a senhora a um cenário diferente. Agora, olhando no olho daqueles que votaram na senhora e daqueles que não votaram, tá todo mundo querendo saber qual será o seu posicionamento político em relação à próxima eleição municipal. Como eu já disse durante a campanha, e essa foi realmente uma das perguntas que eu mais respondi durante a campanha eleitoral desse ano, eu não pretendo ser candidata a prefeita. Eu não tenho vaidade de ser prefeita de Ponta Grossa, pessoalmente não tenho. Eu fui da outra vez candidata por uma questão de necessidade de ver que aquilo não estava indo a favor do povo. E eu estava correta no que eu fiz, porque esse governo que está aí é um governo medíocre, que não faz nada pela população. Tenho certeza de que eu teria sido uma prefeita muito melhor. Mas, Marcos, eu realmente quero cumprir o meu mandato, até porque eu não sou só a deputada de Ponta Grossa. Eu sou deputada do Paraná, eu sou a deputada mais votada de Imbituva. Inclusive, ganhei nos federais lá em Imbituva, de todos. Como ganhei aqui em Ponta Grossa também, né? Só perdi pro meu pai aqui em número de votação. Do resto, eu ganhei todo mundo. Mas eu sou a mais votada de Ipiranga, de Carambeí. Sou a segunda mais votada, por exemplo, de Tibagi, de Palmeira. Então, na região, a minha votação foi muito expressiva. Foram, assim, praticamente 18 mil votos na região. Então, eu quero continuar sendo a deputada de toda a região dos Campos Gerais. Né? Claro, eu não vou dizer não serei. Eu não sei o que pode acontecer lá na frente, Marcos. E, de repente, da necessidade.
Mas, por hora, eu realmente quero continuar deputada, quero cumprir o meu mandato na Assembleia Legislativa, até porque, como você sabe, eu tenho uma questão da mulher muito forte, a bandeira da mulher que eu levo. Nós conquistamos uma bancada importantíssima nessa eleição, que são 10 deputadas, dobramos o número de deputadas mulheres na casa. Então, assim, vai ter muito trabalho a ser feito pelas mulheres do nosso estado, pela população em geral. Então, eu quero continuar na Assembleia. Ok, agora é aquela pergunta sobre a sua análise, como alguém que tem uma grande densidade eleitoral, sobre a região dos Campos Gerais. De forma direta e reta, a região dos Campos Gerais perdeu em representatividade nestas eleições? Vamos aos números. A senhora e o deputado Plauto eram os que ocupavam o cargo, continuam ocupando. Agora, o deputado Plauto não conseguiu, o deputado Marcelo Rangel conseguiu mais uma cadeira. O deputado Moacir, hoje, não é mais deputado porque também teve a sua candidatura indeferida. Na sua avaliação, a região ainda depende, por exemplo, de figuras como Hussein Bakri, que não é efetivamente, através dos municípios, da região dos Campos Gerais, mas tem uma certa alçada aqui, principalmente capitaneado pelo grupo da prefeita Elizabeth. Como é que fica? Eu acho, Marcos, que Ponta Grossa e a região poderiam votar nos candidatos da região. Né? Veja que em Ponta Grossa nós tínhamos 19 candidatos a deputados estaduais. Então, nós poderíamos ter elegido mais. Eu acho que seria muito benéfico. Nós já chegamos a ter na Assembleia Legislativa 4 deputados estaduais numa legislatura, por 2 vezes. Né? O meu pai participou dessas 2 vezes. Então, realmente, nós poderíamos ter ganho com toda certeza. Ficamos praticamente no mesmo número. Né? Ganhamos aí o Moacir, que é uma soma importante. Eu tenho certeza que o Moacir vai conseguir reverter também. E eu estou torcendo muito para que ele reverta, Marcos, porque foi um bom prefeito de Castro, né? Realizou muitas coisas em Castro, tem trabalhado a região, o que é muito importante. Eu confesso que sou amiga dele, então estou torcendo muito por ele, porque sei que junto comigo ele vai brigar pela região. E o que a gente precisa ter na Assembleia são, claro, o número é importante, mas é ter qualidade, é ter união, né? Então eu sei que o Moacir vai ser um parceiro para a gente lutar pelos Campos Gerais. Então estou torcendo muito por ele. Mas e como é que fica a união? Desculpa interromper a senhora, mas como é que fica a união com o seu opositor em grupo político, Marcelo Rangel? Olha, sempre que tiver algo para lutar junto pela cidade, pela região, eu sempre vou estar junto, não importa quem seja. Pode ser inimigo, pode ser adversário, pode ser quem for. Se for pro bem da cidade e topar a união, eu tô junto. Do meu lado não vai ter problema. O problema é que esse grupo aí, ele fala nos discursos, às vezes, em união, só que chega na hora é só eles. Eles, são eles que fazem, são eles que mandam, são eles que fazem isso, aquilo. Então, assim, no discurso é muito bonito, união, tudo mais, né? Eles falam isso. Chega na hora não é bem assim, porque eu sofri isso com eles. Né? Eu, por exemplo, no início do mandato, eu estava me dando bem com o Sandro Alex. Chegou a hora do governo, é ele que mandava e acabou, e era só ele em Ponta Grossa, e ele não queria saber da Mabel e mais ninguém. Então, você veja, eles é que não querem a união. Então, as pessoas precisam ficar atentas a isso também. Da minha parte, Marcos, toda vez que precisar de união de grupo em prol da região, pode contar comigo. Eu deixo de lado as minhas diferenças, eu deixo de lado qualquer coisa que tiver pela cidade e pela região. Mas aí como é que faz quando se deixa de lado, por exemplo, essa questão que seria da política partidária e passa por um grupo de trabalho que seria unificado, se destina recursos para a saúde, como por exemplo, com as ambulâncias destinadas para Guaragi, e não se efetiva. E aí como é que fica? Não, complicadíssimo, né? Aí esses dias me contaram que parece que a prefeita de 2 quer fazer uma ambulância só, porque ela tem que dar uma contrapartida pelo município, tem que dar um recurso do município, e parece que não tem, ou não quer dar, e quer fazer uma. Inclusive, a vereadora Joscanto já está brigando lá na Câmara, né? Eu passei essa incumbência para ela me ajudar, e vamos brigar para ter as 2. Claro que não é fácil, né, Marcos? Porque são 2 grupos opositores distintos, de pensamentos e posicionamentos distintos, né? Como eu te falei, eles não têm a mesma prioridade que nós temos, que a nossa é a prioridade da população, a deles é de um grupo, a nossa é da população. Mas eu te falo assim, de coração, Marcos, a hora que tiver que sentar junto para trabalhar pela população, eu trabalho. Eu fiz isso todas as vezes na Assembleia que precisou.
Eu já sentei até com o Rossendacre, depois eu briguei e tudo mais. O Plauto, eu tive uma parceria muito boa com ele durante esse mandato. Sinto uma pena também pelo Plauto não estar brigando, não estar junto agora nesse momento, porque estava brigando pelo Hospital do Câncer, né? Inclusive, me comprometo agora nesse mandato a ajudar, a dar continuidade no Hospital do Câncer, né? Até em nome do Plauto e de toda a população. Mas é isso, Marcos. A gente não tem... A gente tem posicionamento, né? O meu posicionamento é sempre a favor do povo. Se eu tiver que sentar com quem tiver que sentar, se eu tiver que sentar com o governador, que eu não amo, né? Evidentemente, eu sento com ele, não tem problema. Eu não torço contra a população. Bom, nós falamos ao longo dessa entrevista de vários nomes, nós nominamos vários políticos. Faltou a senhora falar sobre como fica o seu relacionamento, o relacionamento do seu grupo, passada a eleição, com o deputado federal Aliel Machado. Olha, eu tinha muito respeito pelo Aliel, até ouvir muita coisa que ele falou na campanha do meu pai. E se tem uma coisa que eu sou é filha, né? E eu, como filha, quando alguém faz alguma coisa contra o meu pai, ele está fazendo contra mim também. E eu escutei algumas besteiras proferidas pelo deputado Aliel, algumas inverdades que ele disse, como, por exemplo, ele disse que ele foi trabalhar na Garagem da Esperança, que trabalhou 3 meses e que não registraram ele. Isso é uma mentira. Ele nunca trabalhou na Garagem da Esperança. Ele nunca trabalhou na rádio. E falou um absurdo desses. Falou que o meu pai nunca ajudou ele. Sabe, eu, na campanha, poderia ter falado várias coisas, Marcos, para desmentir ele. Mas eu fui ética, eu fui correta e não falei. E também não vou falar agora. Mas eu tenho coisa que eu poderia falar. Mas eu não vou entrar mais em picuinha, Marcos, mas, sabe? Deputada, não vou. Aqui é o portal Boca no Trombone. A senhora precisa colocar a boca no trombone. Não há outra já forma. Colocando a boca no trombone. É o seguinte, eu encontrei ontem nessa semana a presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, Georgia Boschneck, e ela falou, e as pessoas olham para mim e falam, viu, você é o do Boca no Trombone? Então, deputado, eu preciso fazer para a senhora a mesma coisa, que é o seguinte, na verdade não vou colocar a senhora em saia justa nenhuma. A senhora vinha falando sobre um relacionamento que existia, que foi abalado nesse processo eleitoral, mas a minha pergunta é muito clara. É o seguinte, a senhora e o deputado Aliel, querendo ou não, estão não estão no grupo que está atualmente. Não estamos. O fato é esse. E não fazemos parte do mesmo grupo. E não está lá do lado... mas vamos lá, peraí um pouquinho. Tem a cerca, digamos assim, a cerca do grupo, ou as cercanias do grupo da prefeita Elizabeth, pelo menos até agora, né? Que depois a gente não sabe o que pode acontecer. No mesmo grupo estão Elizabeth, Sandro, Marcelo e outras tantas pessoas. Aliel e Mabel estão a parte deste grupo. E aí, como é que ficam as aproximações, se é que elas podem acontecer, como já aconteceram no passado, visando a eleição municipal, diante do seguinte cenário. Tem lá o grupo da deputada, tem o grupo do deputado Marcelo, do deputado Sandro, disputando juntamente com a prefeita Elizabeth uma possível manutenção do poder, que iriam representar, se eu não me engano, se não está na falha da minha memória, algo como 16 anos ininterruptos. Sim. A ruptura. E aí, como é que fica? Marcos, como eu te disse, pelo bem da cidade a gente conversa com todo mundo. Eu tô te contando aqui que, pessoalmente, eu não gostei de muita coisa que ele falou do meu pai. E eu sou filha, e antes de ser deputada eu sou filha, né? Então, eu fiquei muito chateada com mentiras que ele proferiu. A questão da prefeitura, Marcos, eu acho que não é momento ainda da gente falar. Tá muito cedo, a gente nem terminou esse mandato ainda. Como eu te disse, eu não tenho a pretensão de ser candidata, né? Vamos ver quem vai ter essas pretensões. Eu não sei se lá no grupo deles, eles têm pretensões de quem ser o candidato, né? Eu não sei também se é o Aliel, se é outra pessoa. São conversas que vão acontecer, talvez se acontecerem, mais para frente. A gente não fecha portas, nós nunca fechamos portas, né? Mas eu deixo o meu posicionamento do momento que é esse. Bom, não vamos nos alongar porque já foi o suficiente para este 1 a 1. Teremos outros ao longo dos próximos meses, se Deus quiser. E é claro que nós estamos aqui no portal Boca no Trombone cada vez mais buscando, assim como a deputada Mabel, a nossa independência. Porque aqui, realmente, quem faz a diferença é você que está do outro lado. Então, deputada Mabel Canto,
eleita para um segundo mandato, representante entre um grupo de 10 mais, as 10 mulheres mais emblemáticas do estado do Paraná. Parabéns e boa sorte. Obrigada, Marcos. Obrigada a todos aí do BNT. Eu quero agradecer a população mais uma vez, né? A gratidão que a gente tem da população, primeiro, reconhecer o nosso trabalho e, em segundo, desfazer toda a injustiça que o Joselito sofreu nessa campanha eleitoral, né? E não tenho dúvidas, nós estamos lutando até o fim, vamos até o fim pelo mandato do Joselito, porque é um mandato que é importante para Ponta Grossa e para os Campos Gerais. Ele é o deputado escolhido, o deputado federal escolhido pela maioria da nossa população, e a gente vai até o fim. Então, agradecer ao povo por ter dado os votos, por ter dado, mais uma vez, um voto de confiança para a família Canto continuar trabalhando pela população. E podem esperar que nós vamos retribuir da mesma maneira, né? Trabalhando muito, como a gente sempre fez. Olha, eu dei risada agora porque eu lembrei que tem uma pessoa que trabalha aqui conosco, nada a ver o que eu vou dizer agora. A deputada Mabel Canto não é nem direita e nem de esquerda, porque ela é da família Canto. Que absurdo isso. Erivelton Martins, você me paga depois dessa. Gente, muito obrigado pela companhia, pela audiência, por mais uma oportunidade. Tchau, deputada. Obrigada, Marcos. Até a próxima.